assuntos, vou falar da ansiedade, do transtorno de ansiedade e qual a diferença entre os dois. Bom, a ansiedade é uma resposta normal que na maioria das vezes todos nós passamos em algum momento da vida, ficar ansioso para fazer uma entrevista de trabalho ou para fazer uma prova, é uma expectativa com relação a algo que vai acontecer e gera aquela ansiedade que traz os sintomas de sudorese, taquicardia, o coração acelera, começa a transpirar bastante. Então isso é uma característica da ansiedade. Em alguns casos a pessoa fica até ofegante porque a respiração fica um pouco cortada porque o coração bate mais rápido. Então, a ansiedade é normal em alguns períodos da vida, todo mundo passa por ela. E o medo? E o medo é uma resposta à ansiedade. Então, se eu tenho medo, eu vou ficar um pouco mais atento ao que eu vou fazer. O medo é algo que nós temos, é um sentimento que faz com que nós fiquemos em alerta com relação aos perigos da vida. Quando vira um transtorno de ansiedade? O transtorno de ansiedade é quando essa ansiedade me atrapalha na minha vida diária. Então, por exemplo, eu tenho ansiedade, que é porque eu vou fazer uma prova, isso é normal, mas eu consigo fazer a prova. Quando a ansiedade é um pouco mais preocupante, pode ser um transtorno, e aí precisa também fazer uma avaliação com o médico, passar com alguém que possa te ajudar nesse diagnóstico. Se eu não saio da minha casa porque eu tenho muita ansiedade e isso me impede de sair da minha casa e fazer essa prova, eu posso estar com algum sinal de alerta para um transtorno de ansiedade. Porque o transtorno de ansiedade, ele me impede de ter uma vida normal, uma vida que eu consiga trabalhar, realizar as coisas que eu pretendo. Agora, se eu deixo de fazer coisas porque o meu medo, a minha ansiedade me atrapalha, me dificulta a fazer essas coisas, é um sinal de alerta que eu posso, de repente, ter um transtorno de ansiedade. Que aí eu preciso cuidar, em alguns casos, com medicação, psicoterapia e o psiquiatra também para auxiliar nesse diagnóstico e acompanhamento medicamentoso, se for o caso. Então, eu vou falar 13 sinais para você se observar e será que você tá com algum deles? Então, o primeiro deles eu já até falei, vou dar uma olhada aqui na minha lista porque são vários. Então, enxergar perigo em tudo. Então, se eu fizer isso, pode ser que aconteça algo, se eu sair na rua, pode ser que eu seja assaltado, eu posso levar um tiro, eu posso ser atropelado. Se eu tenho esses excessos de medos que me acompanham a todo momento, com coisas que podem acontecer comigo, se eu de repente sair de casa, isso é um sinal de alerta. Mais um. Estou acompanhando aqui no meu computador. Alterações do sono. Eu tenho tanta taquicardia, eu tenho um sono perturbado porque eu me sinto ansioso. Eu não paro de pensar em coisas. Isso é um sinal também de alerta. Ele acaba atrapalhando também o sono. Tensão muscular, então vai para os sintomas físicos. Teu corpo diz que você não tá bem. É aquela tensão no pescoço, suor nas mãos, eu me sinto dolorido como se eu estivesse cansado o tempo todo, porque gera muita tensão, a apreensão, a preocupação e o medo. O medo gera tensão. Então, observa, será que esse sinal eu tenho? Medo de falar em público também é um sinal de uma ansiedade é aquele medo de você vai ser chamado para falar em público. Seu coração acelera, você passa mal, sente falta de ar, pode ser um sinal também. Então, mais um pra gente finalizar e eu vou falar mais sobre os transtornos de ansiedade nos próximos vídeos. Apresentar inquietação constante. Sabe aquela pessoa que não consegue ficar quieta, parada? Ela sempre precisa estar agitada. A impressão que ela está em constante ebulição, desconforto, incômodo. Isso pode ser um sinal também que essa pessoa pode ter um transtorno de ansiedade. Ansiedade nos faz agir, em muitos dos casos, a gente precisa, é natural, é normal do ser humano, é uma sensação normal. Mas quando ela atrapalha a minha vida, impede que eu tenha uma qualidade de vida, que eu me relacione melhor com as pessoas, porque acaba tendo impacto. Se eu não saio porque eu tenho vários medos, provavelmente eu sou uma pessoa isolada, que tenho solidão, que não tenho amigos, que não me relaciono amorosamente, dificilmente consigo
como é que eu consigo trabalhar se eu tenho medos irracionais que a todo tempo estão me tomando? Então tenta olhar para sua saúde mental e perceber que esses medos têm cura, que você pode olhar para isso, pode fazer um tratamento, ter uma qualidade de vida e aproveitar a sua vida da melhor forma, saudável. Então bem-estar, promova bem-estar e qualidade de vida. Compartilhe esse vídeo com quem você observe e acredita que essa pessoa pode ter um transtorno de ansiedade ou uma ansiedade que já está entrando no limite que prejudica a vida dela, tá bom? Fico até o próximo vídeo. Um beijo e até mais.